No tempo em que Jô Soares fazia programas de humor, havia um quadro muito conhecido na televisão brasileira e muito divertido, com a atriz norte-americana Kate Lira. O quadro era sempre o mesmo. Um brasileiro meio malandro chegava perto dela, dava aquela cantada, ela não entendia direito, estranhava tanta gentileza, tanta bondade com aquela pessoa, e terminava, o bordão era assim: brasileiro é tão bonzinho, ela dizia. Eu imagino que hoje na Venezuela deve ter muita gente espantada, como tem um brasileiro que passou por lá, também muito bonzinho. É um certo Jonathan Diniz. Você acompanhou um pouco esse caso. Ele ficou preso por 10 dias, até que repentinamente ele foi expulso da Venezuela para os Estados Unidos. Muito estranho, não é? Pois é um brasileiro muito bonzinho esse. Porque Jonathan Diniz, ele foi para os Estados Unidos várias vezes, nos períodos em que havia agitações, algumas muito violentas, contra o governo de Nicolás Maduro. Ele teve uma participação muito longa e fez um longo período no país durante os confrontos para impedir a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte foi realizada, mas o brasileiro bonzinho continuou por lá. Fazendo o quê? Segundo ele diz no seu Facebook, em algumas declarações por aí, ele estava ajudando pessoas pobres, crianças carentes especialmente, porque é um brasileiro bonzinho, não é? Na verdade, o que foi ficando claro é que o papel desse brasileiro bonzinho era outro. Isso só que permite entender o papel dele que foi lá. A Venezuela hoje é um país sob pressão imensa do governo americano e de outros países, inclusive do governo brasileiro, para derrotar o presidente Maduro de qualquer maneira. Recentemente, nós sabemos, um antigo oligarca do país, um economista que hoje dá aulas em Harvard, chegou a sugerir uma intervenção estrangeira para derrubar o governo Maduro. Parte disso consiste numa guerra econômica que sabota a economia da Venezuela, provoca carência de alimentos, carência de remédios, né? E faz com que você crie um descontentamento na população que ajuda a derrubar governos. Isso já foi feito no Chile, no Chile de Salvador Allende, tentou-se fazer isso em Cuba de Fidel Castro nos anos 60, e é claro que essa mesma técnica se repete agora. Esse era o brasileiro bonzinho lá, só estava sendo generoso, ou seja, é o brasileiro bonzinho. Só precisamos agora conseguir de volta a Kate Lira para que a gente possa dar graça e dar um pouco mais de risada.